Beleza, galera? Vamos começar a falar agora sobre as reservas de lucros, tá? Então a gente já falou um pouco sobre as reservas de capital, que são ágio na emissão de ações, produto da alienação de partes beneficiárias, produto da alienação de bônus de subscrição e tem também as reservas de capital quando você aliena ações de tesouraria com lucros, tá? Essa não foi falada lá, mas nós falamos no nosso último bloco. E reserva, você tem além da reserva de capital, você tem as reservas que são chamadas reserva de lucros. Então, as reservas de capital, elas vêm praticamente de operações com sócios e são, entre aspas, receitas que não vão para a DRE, tá? Elas ficam ali direto no patrimônio líquido. Enquanto que as reservas de lucros, não, reserva de lucro é o seguinte, você apura o lucro ou prejuízo lá na demonstração do resultado do exercício e uma vez que você transferiu isso para o PL, você pode ter algumas destinações para esse lucro. Ou você pode pagar dividendo, que é remunerar o capital dos sócios, ou você pode pegar um pedaço desse lucro e aumentar o capital social, ou você pode pegar um pedaço desse lucro e reservar um pouquinho dele, ó, reserva de lucro. Reserva de lucro é você pegar esse lucro que a companhia teve no exercício e guardar isso para finalidades distintas. Existem uma série de reservas de lucros que a gente vai estudar nessa aula de hoje, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada primeiro no artigo 182, parágrafo 4º da Lei 6.404, que diz o seguinte: serão classificados como reserva de lucro as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia. Portanto, é exatamente o que eu disse para vocês. Ao final do exercício, tá? O que nós temos aqui é o seguinte. Você tem lá na DRE o lucro do exercício, ou prejuízo, mas aqui vamos tratar que é lucro porque a gente está falando de reserva de lucro, então presume que você tenha lucro. Você tem o lucro do exercício. Você transfere isso para o balanço patrimonial para a conta lucros acumulados, beleza? Então, uma vez que você transferiu o lucro do balanço patrimonial para a conta lucros acumulados, você pode fazer 3 coisas com esse lucro. A primeira coisa é pagar dividendos. Dividendo que é a remuneração do capital do sócio, beleza? Então o sócio, quando você investe nas ações da Petrobras, ações da Vale, do Itaú, etc. e tal, você está esperando receber dividendos, que é um tipo de remuneração. A outra coisa é que pode haver incorporação ao capital social, ou seja, você pega uma parte desse lucro e o seu capital social, que era 10 por ação, agora vai ser 11, porque você incorporou R$1 do lucro para cada ação do capital social. A outra finalidade é que você pode constituir reservas de lucros, tá? Reserva de lucro, que é justamente, são várias reservas de lucros que você tem no patrimônio líquido e você pode guardar um pedacinho para coisas distintas, como nós vamos ver, existem diversos tipos de reservas de lucro. O que você precisa entender é que todo esse lucro aqui da companhia, ele tem que ser destinado. Então o lucro acumulado, ele tem que ter destinação total. Não pode sobrar. Se você fizer todas as destinações e sobrar alguma coisa, a sobra final ela tem que ser utilizada para pagar dividendos adicionais, tá? Então não pode sobrar nada. Não pode sobrar nada. Vamos lá. Então o que vai acontecer? Ó, a parte do lucro que uma sociedade anônima não destinar ao pagamento de dividendos deverá ser contabilizada como reserva de capital. Errado. Então, se você não destinou ao pagamento de dividendo, ou você pode incorporar o capital social, ou você pode constituir reserva de lucro. E não reserva de capital. Porque nós estamos falando da fatia do lucro. A reserva de capital ela vem numa transação geralmente com os sócios. Portanto, item errado. Item errado. Agora, o que você mais precisa entender? Vamos lá, mais uma questãozinha. Questão que diz o seguinte: em uma sociedade por ações,
Caso haja lucro remanescente após a segregação do pagamento dos dividendos obrigatórios e após a destinação para a reserva de lucro, a sociedade reterá esse lucro excedente como uma nova reserva. Errado. A Lei 6.404 fala o seguinte, fala que você tem que destinar todo o lucro, mas caso sobre, tá? Então, em caso de sobra de lucro, você vai pagar esse excedente como dividendos adicionais. Beleza? Dividendos adicionais. Se você destinou tudo o que gostaria e ainda sobrou, você vai pegar o resto e vai pagar como dividendo adicional. Tá? E o que você precisa entender? Quais são as reservas de lucros hoje existentes? As reservas de lucros que nós temos, eu vou elencar todas aqui para vocês. 1. Reserva legal, que é a única obrigatória. Única obrigatória, tá? Reserva estatutária. 3. Reserva para contingências. 4. Reserva de incentivos fiscais. 5. Reserva de retenção de lucros. 6. Reserva de lucros a realizar. 7. Reserva especial para pagamento de dividendos não distribuídos. E 8. Reserva de lucros de prêmio na emissão de debêntures, tá? Então essas são todas as reservas de lucros, beleza? Começa decorando isso aqui. Quais são os tipos? Que já é uma coisa mais chatinha. Constituição das reservas. A primeira coisa que você precisa saber é como que você vai fazer o lançamento de constituição das reservas. As reservas, elas são constituídas da seguinte forma. Olha só. Imagine que você possua aqui, essa aqui é a sua DRE. Na sua DRE, você sabe que as contas de receitas, elas são lançadas a crédito e as suas contas de despesas são lançadas a débito. É assim que funciona, correto? Aí imagine que você possua R$1.000 de receitas e 700 de despesa. Qual que vai ser o resultado do exercício aqui para você? Ora, o seu resultado do exercício aqui nessa operação vai ser 300. De lucro ou prejuízo? 300 de lucro. Só que as contas de resultado são contas transitórias, você tem que lembrar disso, elas são zeradas a cada exercício social. E o que você vai fazer com esse lucro? Você vai transferir para o PL. E como que você faz a transferência desse lucro para o PL? Você vai abrir aqui a conta lucros acumulados no PL, tá? E o que você vai fazer é o seguinte, você vai zerar essa conta aqui, ó, 300, você lançou aqui a débito. Quando você lançou a débito, o que aconteceu com isso? Zerou. Você vai zerar isso aqui, vai lançar lá na conta lucros acumulados, aumentando o seu PL, tá? E é isso o que aconteceu. Beleza. Aí esse lucro acumulado que agora está no PL, como eu disse a vocês, ele tem que ser destinado. Ele tem que ser destinado. E uma das destinações possíveis é a constituição de reserva. Agora imagina que você vai constituir uma reserva de contingência, que é uma reserva para evitar prejuízos futuros que a companhia pode ter.
Ele fala o seguinte, fala, beleza, eu tenho um lucro acumulado aqui de 300, eu estou fazendo as minhas destinações, eu vou destinar R$100 para minha reserva de contingência. Como que você faz a constituição dessa reserva? Você vai fazer o seguinte, você vai diminuir aqui a sua conta lucros acumulados, 100, reduzindo o valor dessa conta, e vai jogar isso aqui para a reserva de contingência, 100. Como é que ficou a sua conta lucros acumulados agora? Você vai ter um PL que vai estar da seguinte forma. Lucros acumulados com saldo de 200 e reserva de contingência com saldo de 100. Concorda comigo? Beleza. Agora, suponha então, esse foi o lançamento de constituição. Debita lucros acumulados, diminuindo essa conta, credita reserva de contingência, aumentando aquela conta. Agora, suponha que você fez essa constituição para evitar um prejuízo futuro por conta lá de uma crise econômica que vai assolar o nosso país. Só que aí passou esse período e a economia teve uma recuperação econômica melhor do que o esperado. E você não precisou utilizar essa reserva de contingência. O que você vai fazer nesse caso? Como o motivo pelo qual você fez a constituição dessa reserva ele não existiu, você vai reverter essa reserva. Você vai reverter. Reverter como? Você vai fazer o seguinte, ora, quando você constituiu, você possuía aqui um saldo de 300 de lucro acumulado, aí você tirou 100 e ficou com um saldo de 200. Aqui você tem um saldo de 200 aqui em lucros acumulados. Não é 300 menos 100. Só que como o motivo pelo qual você constituiu a reserva de contingência não existiu, você vai ter que reverter. Por quê? Porque quando você tira esse valor da conta lucros acumulados, você deixa de pagar dividendos, né? E assim, muitas vezes, quando você fica constituindo reserva indefinidamente, isso acaba prejudicando o pagamento dos dividendos, porque o lucro é X. E esse X você tem que pagar dividendo, constituir reserva ou aumentar o capital. Então é o mesmo bolo para todas as destinações. Se você pegar tudo e constituir reserva, você não vai pagar dividendo de nada. Então assim, tem que sempre tomar cuidado para não ter prejuízo para o acionista minoritário que somos nós no final das contas, beleza? E aí o que vai acontecer? O motivo não aconteceu, você vai reverter isso. Como é que você vai reverter isso? Você vai fazer um lançamento aqui de 100 e aí você volta com esse valor para cá, para lucros acumulados. Então agora a sua conta lucros acumulados novamente ficou com um saldo de 300 e a sua reserva zerou. Tá? Então é assim que ficou. O CESP ele tinha um entendimento de que antigamente você mandava da reserva direto para dividendo. Só que agora esse entendimento parece ter mudado. Vamos dar uma olhada na questão 34 que caiu no WebSer H 2018. Olha só. Se os motivos pelos quais determinada reserva foi constituída deixarem de existir, tal reserva deverá ser revertida para a conta lucros e prejuízos acumulados. Isso está certo ou está errado? É o que nós acabamos de falar. Isso está correto. Correto. Beleza? Agora a gente vai começar a falar especificamente das reservas. Essa daqui é uma das mais importantes e também uma das mais cobradas, que é a reserva legal. A reserva legal é a única de constituição obrigatória. E vamos ver o que diz a Lei 6.404 sobre a reserva legal. Do lucro líquido do exercício serão aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal. Do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% do capital social. A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o parágrafo 1º do artigo 182, exceder 30% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital social.
Tá? O que eu vou fazer aqui para vocês? Um resumão disso que a gente acabou de falar. Tá? Em um mapa mental, você vai saber tudo sobre reserva legal. Que mapa mental é esse, Gabriel? É o seguinte: a reserva legal, aqui está tudo o que você precisa saber sobre reserva legal. Tá? A reserva legal, ela é constituída mediante 5% do lucro líquido do exercício. Então, 5% do lucro líquido do exercício vai para a reserva legal. Isso antes de qualquer destinação. Beleza? 5% do lucro líquido vai para a reserva legal antes de qualquer destinação. Portanto, você teve um lucro de 100, 5 vai para a reserva legal. Tá? Só que existe um limite para você constituir a reserva legal. E que limite é esse? Os limites, na realidade, existem dois limites. Existe um limite de constituição da reserva legal, que é o limite obrigatório. Existe um limite de constituição para a reserva legal, que é o limite facultativo. Ou seja, a reserva legal, ela não pode ser maior do que 20% do capital social realizado. Beleza? Não é o capital social subscrito. Anotem, façam esse asterisco aí, tá? Que é o capital social realizado. Então a reserva legal, ela não pode ultrapassar 20% do capital social realizado. Ou, facultativamente, quando a reserva legal mais as reservas de capital alcançarem 30% do capital social realizado, você também pode deixar de constituir, mas esse limite é facultativo, beleza? Isso aqui é o que mais cai. Além disso, você precisa saber que a reserva legal, ela tem por finalidade manter a integridade do capital social. Beleza? Ela é para proteger o capital social e ela só pode ser utilizada por dois motivos. Ela só pode ser utilizada para aumentar o capital ou compensar prejuízos, tá? Então isso aqui é tudo o que você precisa saber sobre a reserva legal. Isso aqui é tudo o que você precisa saber sobre a reserva legal. Esse mapa mental aqui é o que tem que estar gravado, tá? Que isso aqui vai cair na sua prova se o tema for reserva legal. Se caiu reserva legal, vai cair isso aqui. Vamos dar uma olhada. A reserva legal da companhia poderá ser utilizada para a compensação de prejuízos, para o aumento de capital social e para a distribuição de dividendos. O que nós falamos? Que a reserva legal ela só pode ser utilizada para aumentar o capital ou para compensar prejuízos. Pode ser utilizada para a distribuição de dividendos? Sim ou não? Não. Portanto, errado. Próxima.
que é CESP Contador CAD 2014. Vamos lá. Questão que nos diz o seguinte: capital social 500 mil, reserva legal 50 mil, reserva de alienação de bônus de subscrição 110 mil, reserva para contingência 55 mil, lucro líquido do encerramento 400 mil. Considere que os dados acima se referem à composição do patrimônio líquido de uma companhia em 31/12 de 2013. Com base nesses dados, julgue o próximo item de acordo com a Lei 6.404. A companhia poderá deixar de constituir reserva legal a partir do exercício em vigor. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber é qual é o lucro líquido do exercício. Ora, o lucro líquido do exercício, vamos fazer aqui embaixo, ele foi de 400 mil, não é mesmo? Quanto tem que ser destinado para a reserva legal? Qual é o percentual? 5%. Então, 5% de 400 mil dá quanto? 20 mil. Portanto, essa é a regra. 5% do lucro líquido vai para a reserva legal. Só que você tem limites? Sim ou não? Você tem os limites. Vamos ver os limites. Ora, o limite obrigatório é 20% do capital social. Como aqui não fala nada, você supõe que esse capital social ele é o capital social realizado, beleza? Então, o limite obrigatório, vamos aqui em cima, ele vai ser 500 mil vezes 20%. O que dá 100 mil reais. Beleza? Olha só. Você já tem quanto de reserva legal? Você já possui reserva legal no valor de 50 mil. Ó, você possui reserva legal no valor de 50 mil. E, pela destinação que a gente viu desse exercício, você teria que constituir mais quanto? 20 mil. Portanto, somando o que você já possui com o que você vai constituir nesse exercício, isso daria 70 mil. Você alcançou o limite obrigatório? Não, você não alcançou o limite obrigatório ainda, beleza? Só que o limite obrigatório é o único limite existente? Não, você possui também um limite facultativo, beleza? Então você não alcançou o limite obrigatório, mas você possui ainda o limite facultativo. Como que você vai ver o limite facultativo? É quando a reserva legal, tá? A reserva legal mais as reservas de capital alcançarem 30% do capital social. Vamos fazer aqui, portanto, ó, capital social. Deixa eu fazer aqui. O capital social vezes 30% fica o seguinte, capital social 500 mil vezes 30%, isso dá 150 mil, beleza? Agora, o que você vai fazer? Quando as reservas de capital mais a reserva legal alcançarem 30% do capital social, você pode facultativamente deixar de constituir a reserva legal. Vejam que pelo limite obrigatório você não poderia, mas se você alcançar o limite facultativo primeiro, beleza, tá bom? Aí, beleza. Agora, vamos lá. Quanto que você já tem de reserva legal? Você já possui de reserva legal o valor de 50 mil. Você possui alguma reserva de capital? Possui. Reserva da alienação de bônus de subscrição. 110. Logo, somando a reserva legal que você já possui com a reserva de capital que você possui, você tem um valor de 160 mil. Ora, isso passou os 30% do capital social? Passou. Então vejam que, nesse caso, você atingiu o limite facultativo. E caso você não queira, você não vai ser obrigado a constituir reserva legal nesse exercício, porque
As reservas de capital mais a reserva legal já existente passaram de 30% do capital social. Logo, a companhia poderá deixar de constituir a reserva legal a partir do exercício em vigor? Poderá, tá? Item, portanto, correto. Caso você não queira, você não vai precisar destinar esses 20 mil reais. Por quê? Porque você alcançou o limite facultativo. Tá bom? Vamos lá. Questão 37. A reserva legal objetiva assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. Vai no mapa mental, vai no mapa mental. Isso tá o quê? Tá certo ou tá errado? Reserva legal tem finalidade de assegurar a integridade do capital social? Sim. Somente pode ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital? Sim. Item, portanto, correto. Questão 38, vamos dar uma olhada aqui. Questão que diz o seguinte: o patrimônio líquido de determinada sociedade empresária é constituída conforme a tabela a seguir: capital autorizado, capital realizado, reserva legal. Nesse caso, se a sociedade obtiver lucro no valor de 40 mil, ela deverá contabilizar o valor de 2 mil como reserva legal. E aí, galera? Olha só, o que você sabe, portanto? A reserva legal, ela tem um limite a partir do qual você não pode mais constituir, que é o quê? Que é 20% do capital social realizado, tá? Então, quanto que é o capital social realizado aqui? O capital social realizado é 400 mil. Portanto, você pode constituir no máximo 20% disso. O que vai dar 80 mil. Beleza? Só que você já tem quanto constituído de reserva legal? Você já possui 79.500. Logo, você só pode constituir 500. Esse é o máximo que você vai poder constituir. Portanto, quando a alternativa fala, nesse caso, se a sociedade obtiver lucro de 40 mil, ela deverá contabilizar 2 mil reais como reserva legal, isso está certo ou está errado? Isso está errado. O máximo que ela vai poder contabilizar é 500, porque ela já alcançou aí o limite obrigatório, tá? Caso, portanto, ela tenha lucro de 40 mil, 5% daria 2 mil. Ok. Só que você não pode porque você já atingiu o limite obrigatório, tá bom? Só para que você entenda isso daí. Próximo. Do lucro líquido do exercício, 5% devem ser aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal, que não deve exceder a 20% do patrimônio líquido. Está certo ou está errado? Está errado. Por quê? Porque o limite não é 20% do patrimônio líquido. O limite da reserva legal é 20% do capital social. Tá? Nesse caso, é o capital realizado. Portanto, item errado. Tá? E assim a gente encerrou mais um bloco aqui da nossa aula e eu espero que vocês tenham gostado. Reserva legal, muito importante. É isso aí, um abraço e vamos para a nossa próxima aula.